Você já acordou, no meio da noite, com a sensação de que a sua vida inteira foi uma mentira? Eu acordei assim. Mas naquela madrugada, não era só um pressentimento. Era uma verdade prestes a explodir. Eu estava coberta de sangue. Caída no chão frio do escritório do meu sogro, com um envelope aberto ao lado, e minha infância inteira despedaçada, diante dos meus olhos. Antes de eu te contar como cheguei até ali, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Quero saber até onde essa história está alcançando. Porque alguém precisa ouvir o que fizeram comigo. Uma menina imigrante, traficada ainda bebê, criada como propriedade por uma das famílias mais influentes deste país. Meu nome é Laura Antunes, nasci em Bogotá, na Colômbia, mas fui tirada de lá antes mesmo de aprender a falar. Dizem que vim ao Brasil com uma família rica que me salvou da pobreza. Mas agora eu sei. Fui comprada, vendida como mercadoria numa rede que usava supostas adoções para esconder crimes ainda mais perversos. Cresci acreditando que aquela mulher era minha mãe, que aquele homem era meu pai, que Eduardo, o filho deles, era meu destino. Sempre fui tratada como um fardo. Era como se eu devesse gratidão eterna por ter sido resgatada do que chamavam de miséria. Mas nunca recebi afeto. Só ordens. Só controle. Metal. Até que um dia, quando todos estavam fora, algo me empurrou em direção ao escritório proibido de Antônio Albuquerque, meu sogro. E foi ali que tudo começou a ruir. A porta estava trancada, como sempre. Mas naquele dia, não sei explicar, ela se abriu com um estalo seco, como se o universo tivesse decidido que eu merecia respostas. Vasculhei gavetas, mostra-mulas, olhos marejados, e encontrei um envelope. Antigo, sujo, amarelado. Nele, uma foto. Uma mulher morena com olhos profundos segurava um bebê com ternura. Um bebê com uma pinta atrás da orelha esquerda. Exatamente como a minha. No verso, uma frase em espanhol. Perdão, mi hija. Nunca quise abandonar-te. Senti meu mundo girar. Aquelas palavras atravessaram meu peito como lâminas. Aquela mulher era minha mãe de verdade. E pela primeira vez compreendi o que nunca fez sentido em toda a minha vida. Eu nunca fui filha deles. Fui arrancada de alguém que me amava. E cresci como prisioneira de uma farsa. Sentinel Show, com a cabeça entre os joelhos, tentando respirar. Lembrei de todas as vezes em que fui chamada de inconvenient, de ingrata, de selvagem. Cada castigo por questionar minha origem, cada tapa disfarçado de correção. Agora tudo fazia sentido. Eles nunca me amaram, porque eu era uma lembrança viva de um crime. A imagem daquela mulher não saía da minha cabeça. Ela me procurava. Estaria viva? Teria chorado todos esses anos, como eu chorei silenciosamente na infância, olhando pela janela daquela mansão onde tudo era caro, menos o afeto. Foi naquele instante que uma nova Laura nasceu dentro de mim. Uma mulher tomada por dor, raiva e sede de justiça. Eu ia descobrir tudo. Ia atrás da minha história. Nem que isso me custasse a vida. Voltei ao quarto com a fotografia escondida sob as roupas íntimas, coração disparado, mas com os passos firmes. Naquela noite, fingi dormir ao lado de Eduardo, o homem que me chamava de esposa, mas sempre me olhou como posse. Ele nem percebeu o meu olhar, mas algo dentro de mim já não pertencia mais àquela casa. Eu era só aparência. Por dentro, eu tinha quebrado todas as correntes. A partir daquele dia, cada palavra que ouvi, cada resto que dóis, carregava outro peso. Observei melhor meu pai, a forma como ele desviava o olhar ao falar sobre meu nascimento. Analisei minha mãe, com seus sorrisos forçados e sua constante vigilância sobre mim. E percebi, eles sabiam, sempre souberam. Aquilo foi planejado. Meu passado foi comprado, silenciado e enterrado. Mas agora, ele voltava à tona com fúria. E você que está me ouvindo, não pense que isso é só uma história triste. É mais que isso.
É uma denúncia. É um grito abafado por décadas que agora explode com força. Porque enquanto você assiste esse vídeo, outras loveras podem estar vivendo em silêncio, presas em famílias que não são suas, roubadas de seus verdadeiros lares. Se isso te tocou de alguma forma, compartilhe esse vídeo. Alguém pode precisar ouvir isso hoje. E me conta aqui nos comentários. Você já teve a sensação de que algo muito importante sobre sua origem está sendo escondido de você? A verdade começou a emergir naquele dia. Mas o que eu ainda não sabia era o quão longe aquela família estava disposta a ir para me impedir de reencontrar minha mãe. E como eu teria que lutar com tudo o que tinha para sobreviver. Durante dias, caminhei pela casa como um fantasma que fingia estar vivo. Meus gestos eram automáticos, meu sorriso ensaiado. Por dentro, eu estudava os padrões daquela mansão onde fui criada como uma estrangeira que devia obediência e silêncio. Cada passo de Antônio, cada olhar cortante de Eduardo, cada frase controlada de Patrícia, minha mãe adotiva a menos. Tudo era um jogo de manipulação que até então eu desconhecia. Naquele momento, entendi o que significa crescer sem raízes. Eu era uma imigrante sem passado, uma sombra moldada para caber numa família que nunca me acolheu de verdade. E agora que eu sabia a verdade, precisava urgentemente encontrar respostas. Não bastava saber que fui roubada. Eu precisava descobrir como, por quê e quem mais sabia da mentira que moldou minha vida. A oportunidade perfeita veio com a festa anual dos Albuquerque, um evento luxuoso que reunia políticos, empresários e celebridades. A casa se enchia de vozes vazias e sorrisos falsos, e isso criava a distração ideal para minha missão. Eu precisava voltar ao escritório de Antônio e explorar mais a fundo o passado que me foi negado. Enquanto os convidados brindavam no salão principal, me esgueirei pelos corredores silenciosos, sentindo meu coração bater como um tambor dentro do peito. Entrei no escritório, fechei a porta atrás de mim e fui direto à estante de livros. Tinha notado, meses antes, que alguns livros não combinavam com os outros. Atrás deles, encontrei um cofre. Tentei algumas combinações inúteis até digitar o que parecia óbvio: minha data de nascimento. O cofre se abriu com um clique metálico e frio. Lá dentro, uma pasta etiquetada com um nome desconhecido me fez estremecer. Marina dos Santos. Meu corpo gelou. Meu coração reconheceu aquele nome antes da minha mente aceitar. Era minha mãe verdadeira. Dentro da pasta havia recortes de jornais, boletins de ocorrência, laudos hospitalaires, tudo sobre o desaparecimento de um bebê colombiano, registrada com outro nome e forjada como filha natural dos Albuquerque. Ao ver a foto da jovem Marina desesperada segurando um ursinho de pelúcia, eu não aguentei. Minhas pernas falharam. Caí no chão, abraçada aos documentos, chorando como nunca havia chorado antes. E então, entre os papéis, encontrei uma carta recente. Uma carta dela, de Marina, endereçada a Antônio. A letra era firme, mas cheia de dor. Devolvam minha filha. Não a transformem no que vocês são. Ela merece saber a verdade. Cada palavra dela era um grito sufocado, que cruzou o tempo e chegou até mim como um pedido de resgate. E eu aceitei. Aceitei ser resgatada por aquela mulher que me procurava há tantos anos. Saí do escritório cambaleando e mal percebi quando bati de frente com Antônio no corredor. Ele me segurou pelo braço com força, me encarando com olhos de gelo. Você não deveria ter ido tão longe, Laura. Sua voz era baixa, mas carregada de ameaça. Essa verdade pode custar caro. Muito a você e a sua mãe. Senti minhas entranhas gelarem. Ele sabia que Marina estava viva, sabia e escândia. Eu me soltei de seu aperto com um movimento brusco e corri escada acima, engolindo o choro, sufocando o pânico. Tranquei a porta do quarto e me deitei no chão, abraçada aos papéis como se fossem um colete salva-vidas.
Eu não tinha mais dúvidas. Estava em perigo real, mas também sabia que havia começado algo que não tinha volta. Naquela madrugada, entendi que não bastava fugir. Eu precisava encontrar Marina. Precisava ver com meus próprios olhos que ela era real, que ela existia e que me amava como ninguém ali jamais me amou. Foi quando comecei minha busca frenética. Na internet, nas redes sociais. E ali, entre grupos de mães latino-americanas que buscavam filhos desaparecidos, encontrei o nome dela, Marina dos Santos. Última postagem há 2 dias. Uma mensagem desesperada com uma foto minha bebê. A mesma da carta. Se alguém viu minha filha Laura, por favor, entre em contato. Ela nasceu em Bogotá, foi levada para o Brasil ainda bebê. Nunca perdi a esperança. Meus dedos tremiam quando enviei uma mensagem anônima. Eu vi sua filha, ela está viva e quer te encontrar. Esperei. 1 minuto, 2. Meu coração acelerado. Então, a resposta. Onde quer que você esteja, minha filha, eu nunca desisti de você. Se você também acredita que o amor de uma mãe pode atravessar décadas, injustiças e distâncias, me promete uma coisa. Continue assistindo até o fim dessa história, porque o que eu descobri depois disso vai te deixar sem palavras. Na manhã seguinte, acordei com uma única certeza. Eu precisava fugir. E precisava fazer isso antes que alguém naquela casa descobrisse que eu sabia de tudo. Eduardo ainda dormia ao meu lado, respirando pesadamente, alheio à tempestade que se formava dentro de mim. Levantei com cuidado silenciosamente e abri meu guarda-roupa. Ali, escondido atrás de caixas antigas, estava o fundo falso onde eu havia começado a guardar dinheiro, cédulas economizadas ao longo dos anos, pequenas quantias que eu juntava escondida menos sem saber. Até então, que um dia salvariam minha vida. Preparei uma mochila pequena, documentos, roupas, as cartas de Marina e a fotografia antiga. Tudo o que eu realmente precisava cabia em tão pouco espaço. Mas o que eu mais carregava era o medo. Um medo denso, sufocante, que me fazia olhar por cima do ombro o tempo inteiro. Cada som na mansão parecia mais alto do que deveria. Cada passo no corredor parecia um aviso. Esperei a madrugada. Os Albuquerque costumavam dormir cedo após seus jantares formais. E eu conhecia os hábitos de todos naquela casa. Às 3 da manhã, com o silêncio absoluto ao meu redor, desci pela escada de serviço. Meus pés descalços mal faziam ruído. Mas ao me aproximar do portão dos fundos, algo me fez parar. A luz do jardim acendeu sozinha. E então eu os vi. Eduardo, Antônio e 2 homens que eu nunca havia visto antes, parados diante do portão, me esperando. Você acha mesmo que fugir será tão fácil, Laura? Eduardo disse, sorrindo com aquele tom cruel que eu conhecia bem. Não percebe que você é nossa propriedade desde que nasceu? Meu sangue gelou, não só por estar encurralada, mas por ouvir aquela frase dita em voz alta. Propriedade. Eles acreditavam mesmo nisso. Que eu era um bem. Uma posse. Uma coisa que podia ser comprada, usada e descartada. Eu não vou recuar, respondi, com a voz embargada, mas firme. Vocês já me tiraram quase tudo que eu tinha, mas não vão tirar minha chance de ser livre. Eduardo levantou a mão em um gesto ameaçador. Fechei os olhos por instinto, mas o golpe nunca veio. Uma voz se sobrepôs, cortante e inesperada. Não toque nela, Eduardo. Quando abri os olhos, vi Patrícia minha mãe adotiva parada perto do portão. Ela tremia, mas havia um brilho estranho em seu olhar. Algo entre culpa, dor e proteção. Solte ela agora. Antônio continuou. Não vou permitir que façam mais mal a essa menina. A tensão congelou o momento. Os 2 homens hesitaram. Antônio bufou de raiva. Você não tem poder aqui, Patrícia. Nunca teve. Ela respirou fundo, a voz mais firme do que eu jamais ouvira dela. Talvez não,
mas eu não vou mais assistir em silêncio, já causei dor demais. Aproveitei a hesitação, corri em direção ao portão, o coração disparado. Eduardo tentou me impedir, mas Patrícia se colocou entre nós. Corre, Laura! Vai encontrar sua mãe, gritou ela, com desespero genuíno. E eu corri. Corri como nunca havia corrido na vida. Meus pés descalços cortavam no asfalto frio, as lágrimas escorriam, a respiração falhava, mas eu não parava. Cada passo me afastava de uma prisão que durou 3 décadas. Não olhei para trás. Não podia. O passado precisava ficar para trás, nem que fosse por alguns minutos. Quando cheguei ao posto de gasolina mais próximo, me escondi atrás de uma mureta e disquei o número que Marina havia deixado no grupo. A mão tremia tanto que levei 3 tentativas. O telefone chamou, e chamou, até que ela atendeu. Alô! Minha voz saiu fraca, quase irreconhecível, mas cheia de emoção, mãe. Sou eu, Laura. Eu consegui sair. Do outro lado, um choro abafado. Marina dizia meu nome em sussurros, como se tivesse medo de quebrar um sonho, minha filha. Meu Deus, você está viva. Pedi que ela viesse me buscar. Passei o endereço. Me escondi o melhor que pude enquanto esperava. Cada farol distante parecia uma ameaça. Cada carro que passava, um pesadelo disfarçado. Mas então, finalmente, o farol certo surgiu. Um carro simples, Farroa Beixos. Ela desceu correndo, tropeçando nos próprios pés. E quando me abraçou, eu senti, pela primeira vez, senti o que era um abraço de verdade. Min menina Volca, está aqui. Repixa Marina, segurando meu rosto entre as mãos. E eu chorei. Chorei como criança, como filha, como alguém que, enfim, havia encontrado seu lugar no mundo. Quer saber o que aconteceu depois desse reencontro? Então se inscreve agora no canal, porque o que vem pela frente é ainda mais intenso. E você não vai querer perder. Nos dias que se seguiram, Marina e eu vivemos entre o alívio e o medo. Nos abrigamos numa casa simples, isolada, cercada por árvores e silêncio. Era um lugar que ela mesma havia preparado ao longo dos anos, alimentando a esperança de que um dia me reencontraria. Dormíamos em quartos separados, mas era como se estivéssemos unidas por um cordão invisível, costurado com dor, saudade e amor reprimido por décadas. Passávamos horas conversando. Cada frase era uma costura no tecido rasgado da nossa história. Marina me contou como foi enganada no hospital, como uma enfermeira desapareceu comigo minutos após o parto, como ela implorou ajuda e foi chamada de louca. Depois disso, passou anos buscando pistas, mas sempre havia alguém comprando o silêncio de autoridades, médicos e repórteres. Ela foi apagada da própria maternidade. Eles tinham muito poder. Laura menos, disse ela, olhando fixamente para o chão. E eu só tinha meu amor por você. Ouvir isso me dilacerava e me fortalecia ao mesmo tempo. Eu sabia que precisava fazer algo. Não bastava mais fugir. Eu queria justiça. Não por mim apenas, mas por todas as mães e filhos que tiveram seus laços cortados por ganância e poder. Por isso, com a ajuda de Marina, começamos a reunir provas. Aquela pasta que roubei da mansão era só o começo. Procuramos advogados, jornalistas, ativistas, pessoas que podiam nos ajudar a tornar nossa história pública e, principalmente, segura. Sabíamos que, ao expor os Albuquerque, estaríamos comprando uma guerra, mas já tínhamos vivido escondidas tempo demais. Era hora de romper o silêncio. Marcamos uma entrevista com uma repórter independente, que há anos investigava adoções ilegais. Entregamos documentos, cartas, exames falsificados, fotos e a carta de Marina, menos aquela em que ela implorava que devolvessem sua filha. A jornalista chorou ao ouvir nosso relato. Essa é uma das histórias mais brutais que já ouvi, disse ela, mas também é uma das mais poderosas. Publicamos tudo de uma só vez.
um dossiê completo que viralizou em poucas horas. Nossa história se espalhou pelo país. Recebi milhares de mensagens, algumas de apoio, outras cheias de ódio e incredulidade. Os Albuquerque, até então intocáveis, foram pressionados a responder. Foi então que vieram as ameaças. Primeiro, ligações anônimas no meio da noite. Depois, mensagens deixadas no para-brisa do nosso carro. E por fim, um aviso direto. Eduardo havia sido solto com um habeas corpus preventivo e estava nos procurando. Eu sabia que ele não viria para conversar. Ele vinha para apagar se algo acontecer comigo. Disse Marina com a voz firme. Você vai continuar. Vai viver. Vai lutar por todas as outras Louvres. Não fala isso, mãe. A gente tá juntas agora. Ninguém vai nos separar de novo. Mas eu sabia. No fundo, sabia que algo ruim estava por vir. E veio. Naquela noite, quando voltávamos do mercado, notamos um carro estacionado diante da nossa casa. As luzes apagadas. O motor desligado. Passamos direto. Estacionamos 2 quadras acima e nos escondemos em um terreno baldio, observando. Meus olhos não queriam acreditar quando viram Eduardo sair do carro. Ele veio, sussurrei, com a garganta seca. Ele veio terminar o que começou. Liguei para a polícia, tremendo. Esperei o tempo parecer uma eternidade. Quando as viaturas finalmente chegaram, Eduardo tentou fugir. Foi imobilizado e preso ali mesmo, enquanto gritava que tudo era mentira, que eu era instável, desequilibrada. Mas desta vez, as provas estavam do nosso lado. Na delegacia, o delegado foi direto. Eduardo Albuquerque, você está preso por sequestro cárcere privado, ameaça e tentativa de homicídio. E desta vez, não há dinheiro que te tire disso. Saímos dali cambaleantes, mas aliviadas. Marina me abraçou como se aquele instante fosse nosso nascimento oficial como mãe e filha. Pela primeira vez, senti que talvez estivéssemos começando a vencer. Se você também quer ver essa história ter um final justo, já deixa seu like aqui. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas e nos fortalece nessa luta por justiça e verdade. Mas se você acha que os monstros pararam por aí, você ainda não viu o que Antônio estava disposto a fazer. Achamos que tudo havia terminado com a prisão de Eduardo, mas o verdadeiro monstro ainda estava solta. Antônio Albuquerque, o patriarca da família, o homem que arquitetou tudo desde o início, ainda estava livre. E o silêncio dele não era sinal de rendição, era o prenúncio de algo pior. Foi numa noite chuvosa, semanas após a prisão do filho, que percebemos. Ele nos encontrou. Eu e Marina voltávamos para casa quando recebemos uma ligação de número desconhecido. Era Patrícia. Sua voz estava irreconhecível, trêmula, desesperada. Laura, escuta com atenção. Antônio sabe onde vocês estão. Ele está fora de si. Vai até aí hoje. Ele quer acabar com tudo. Não havia tempo. Olhei para Marina e vi nos olhos dela o mesmo medo que me paralisava. Corremos para pegar nossos pertences. Mas antes que saíssemos, ouvimos o barulho do portão sendo arrombado. Antônio entrou com uma arma nas mãos. Acham que podem destruir minha família e sair impunes? Gritou, com os olhos injetados. Vocês cavaram a própria cova. Fiquei na frente de Marina, tremendo dos pés à cabeça, mas sem recuar. Era como se todo o terror da minha vida tivesse assumido forma diante de mim. Atira, se quiser, mas saiba que agora o país inteiro conhece a verdade. Sei fazer isso. Você se enterra com a sua mentira. Ele hesitou por um segundo. E foi tudo o que precisávamos. Sirenes cortaram o silêncio da noite. Viaturas surgiram do nada encabrindo a caça. Patrícia estava entre os policiais. Tinha entregado tudo. Finalmente, Antônio foi preso em flagrante. Patrícia nos olhou com lágrimas nos olhos, sem dizer uma palavra. Mas seus olhos diziam tudo. Ela não era inocente, mas havia decidido parar o ciclo de violência. Mesmo tarde demais. Nos dias que se seguiram,
um novo silêncio nos envolveu. Dessa vez, não era o da prisão. Era o da liberdade. Pela primeira vez, Marina e eu podíamos respirar sem medo, caminhar na rua sem olhar para trás, dormir sem trancar a porta 4 vezes. Começamos, pouco a pouco, a reconstruir o que nos tiraram. A cada refeição juntas, cada tarde no sofá, cada conversa boba sobre o tempo, eu entendia que a felicidade está nas coisas mais simples e que o amor verdadeiro não precisa de explicação. Ele apenas existe e basta. Nossa história continuou repercutindo. Repórteres queriam entrevistas. Programas de TV queriam exclusividade. Mas escolhemos o silêncio por um tempo. Precisávamos cicatrizar. Até que um dia, em uma feira de bairro, uma jovem se aproximou de mim. Seus olhos estavam marejados. Laura, sou filha adotiva também. Cresci achando que não merecia amor. Sua história me deu coragem para buscar a minha verdade. Abracei aquela menina como se fosse parte da minha história. E talvez fosse... Foi quando entendi, minha dor tinha virado ponte, minha luta tinha virado farol. Decidi compartilhar minha história publicamente. Não por vingança, mas por libertação de mim, de outros, de todos que, como eu, foram silenciados por tanto tempo. Hoje, sou ativista por direitos de filhos adotivos e contra o tráfico humano. Marina é minha parceira em tudo. Nossa casa é simples, mas cheia de fotos, flores, risadas e liberdade. Se você chegou até aqui, obrigado. De verdade. Porque cada pessoa que escuta essa história ajuda a desfazer séculos de silêncio. Se isso te tocou, compartilhe esse vídeo com alguém. Pode ser que, como eu, essa pessoa esteja presa numa mentira a menos e precise só de um empurrão para descobrir a verdade. A vida me tirou muito, mas me deu a chance de reconstruir tudo com as próprias mãos. E hoje, quando olho no espelho, vejo mais que cicatrizes. Vejo uma mulher inteira, uma mulher que um dia foi vendida como mercadoria, mas que escolheu, por fim, ser dona da própria história.